Emerson Pansieri está conosco, ele tem todos os detalhes do Cruzeiro. O Cruzeiro tá quente pelando no mercado, hein, Pansieri? Um abraço, boa tarde. Um abraço, Cirilo, boa tarde para você, para a Nação Celeste, todo mundo ligado com a gente aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Cruzeiro tá buscando reforços para essa janela que se abriu no dia 3 e quer realmente um elenco mais fortalecido para o restante da temporada. Por isso, Cirilo, vamos pela ordem cronológica, porque é tanta coisa. Vamos conversar com o Paulo Vitor, essa contratação que o Cruzeiro anunciou ontem. Trouxemos detalhes também ao longo da nossa programação na Itatiaia, jogador que tem 24 anos, contrato até junho de 2025. Estava no Rio Ave, emprestado pelo Valladolid do Ronaldo, né? O Valladolid, que tinha esse contrato com o jogador, passou o atleta para o Rio Ave e agora é jogador do Cruzeiro. Vamos dizer assim, né? Continua com o mesmo dono, né? É verdade. Continua com o mesmo chefão lá. Continua respondendo ao mesmo chefe. Exatamente, que é o R9, o Ronaldo. E aí ele já conhecendo a toca, fazendo as atividades, ontem participou de treino, hoje também, e tem lá ele fazendo as atividades, né? Fazendo também o monitoramento do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, mas já foi a campo. Já participou de treino e por isso agora fica a expectativa do nome aparecer no bid para que já seja utilizado pelo Pepa. Cirilo, é um ponta destro, né, que atua pelo lado esquerdo de campo. Essa é a referência principal que a gente tem e que ouvimos até do Júlio Batista, que foi treinador do Paulo Vitor no Valladolid. Pois é, Cruzeiro está fazendo uma movimentação no ataque e vou perguntar ao Léo Figueiredo e ao Alexandre Simões quanto a essas movimentações ofensivas. Você vai falar de zagueiro daqui a pouco, Pansieri, mas atacante tá cheio de nomes surgindo aí, né? Nossa senhora, mas tem um monte. Você quer que eu continue ou você vai perguntar do Paulo Vitor para os meninos? Então vai para os atacantes que eu vou perguntar de um modo geral daqui a pouquinho. Então vamos lá. Uma situação que está bem quente é a do Matheus Pereira, que na verdade é um meia, né? Jogador que atua como articulador de jogadas. O que acontece? É a segunda vez que o Cruzeiro tenta contratar. Inclusive naquela apuração, o grande nosso Leonardo Parrella, também debruçado nessa apuração. E o Cruzeiro em janeiro sondou o atleta. Ele estava no Al-Wahda dos Emirados Árabes e aí teve um empréstimo de 6 meses que se encerrou agora e ele é do Al-Hilal da Arábia Saudita. Só que ele perdeu espaço e pode perder espaço, Cirilo, porque o Al-Hilal contratou o Rubem Neves. Pagou 55 de euros, jogador que estava no Wolverhampton. Tranquilo a graninha que eles gastaram. Essa grana aí foram um buraquinho, aí sai um petrolão. Os caras resolverem chegar aqui, igual estão chegando na Europa, hein? Vão levar todo mundo. É uma grana daquelas. E aí, Cirilo, sabe o que pesa? Porque também as informações é que o governo na Arábia está colocando grana no futebol, enfim, nos clubes, e aí faz uma contratação robusta dessa. O staff do atleta... o Cruzeiro não comenta, ninguém comenta, mas aí o staff do atleta entende que ele precisava ter minutagem e aí enxerga o Cruzeiro com bons olhos. Enxerga essa sondagem do Cruzeiro com bons olhos, esse monitoramento do Cruzeiro com bons olhos. O clube está aceitando emprestar por 1 ano o jogador. O Cruzeiro quer 1 ano e meio, né? Até pelo retorno técnico que ele poderia dar. E até um investimento de contratar esse jogador seria alto, seria... Para fazer esse investimento, teria que ter um fôlego financeiro para fazer, o que a gente sabe que o Cruzeiro hoje não tem. Então, o caminho mais viável seria um empréstimo para contar com o Matheus Pereira, 27 anos, e interessante, a cruzeirense é natural de Belo Horizonte, fez a base na Europa com 13 anos, estava lá no Sporting ali, depois se tornou profissional no Sporting de Portugal, mas tem esse desejo também do atleta que veio com bons olhos essa aproximação do Cruzeiro. Ô, Léo, quando abriu aí, ou quando começaram as primeiras informações referentes a reforço do Cruzeiro, possíveis movimentações para essa janela de transferências, vi muito falar sobre volante, né? Jogadores talvez atuassem mais defensivamente, a informação de zagueiro, enfim. O Cruzeiro está intensificando a procura por atacantes, ou no caso do Matheus Pereira, um meia atacante. O alerta ligado para o setor ofensivo do clube? Cirilo, se a gente pegar aí os últimos jogos que o Cruzeiro não consegue fazer gol nos outros, Então, é lógico que precisa procurar atacantes. O Cruzeiro tá... Sobre o Paulo Vitor, eu não posso falar o que o Paulo Vitor pode agregar ao time tecnicamente, porque não estou acompanhando o Paulo Vitor. Sei que o Cruzeiro precisa de jogador de beirada de campo, de jogador de velocidade, essa é a característica dele.
Então, acho que pelo menos ele vai ter oportunidade de mostrar serviço, porque o Cruzeiro está precisando de jogadores nessa posição. O Matheus Pereira, eu me recordo um pouco mais, o Matheus Pereira é o jogador europeu que não é europeu. Sim. Porque criado na Europa, toda a base na Europa, mas é brasileiro, né? Então, acho que é um jogador interessante para o Cruzeiro, num conceito diferente. O Cruzeiro não tem hoje esse jogador. Teria talvez o Nicão, se tivesse jogado no Cruzeiro, mas não jogou, e já está de saída já também, não vai ficar. Então, acho que seria interessante sim. E não é um garoto, não é uma aposta, é uma aposta técnica, porque a gente não está vendo o Matheus Pereira. Mas não é uma aposta de você precise formar alguma coisa no jogador. Não, é um jogador formado, com experiência internacional, com uma experiência legal, inclusive jogando em Portugal. Não é a primeira linha do futebol europeu, mas é uma primeira linha comparado ao futebol brasileiro, né? Principalmente de organização tática e tudo. Então, acho que o Matheus Pereira seria uma boa se viesse para o Cruzeiro mesmo. Simões, como você enxerga essas movimentações de mercado do Cruzeiro agora mais aquecido para o setor ofensivo do clube? É de fato indicativo de que a turma que está por aí no ataque do Cruzeiro no momento está deixando a desejar? Ou, de fato, já era de fato uma necessidade que o Cruzeiro tinha já desde o começo da temporada? Ô Cirilo, o Pepa tem a conta do chá, né? Por exemplo, lá em Porto Alegre, em que ele fez a opção de usar 3 jogadores de velocidade no ataque, colocando o Bruno Rodrigues centralizado e tirando o Gilberto ou o Henrique Dourado, né, que ficaram no banco. Tinha o Juan Christian, né, o Pansieri? E o Robert, né? E o Robert, mas são garotos ainda, né? E foi engraçado, Simões, você tocar nesse assunto, que ele falou que queria fazer a estreia do profissional do Robert. Do Robert. Se não tivesse acontecido a expulsão do Lucas Oliveira. Ele ia colocar o Gilberto, né? Ele naquele momento. Com o Gilberto. E depois seria o Robert. Então, quer dizer, ele tem 2 garotos, tá? Com certeza ele vê potencial, mas aí é muito, muito complicado. E acaba que o Stênio é o reserva do Bruno Rodrigues e do Wesley, e na última partida jogaram os 3. E é uma possibilidade para ele, né? Depende até da permanência do Bruno Rodrigues, que a janela está aberta e o Bruno Rodrigues é um jogador valorizado. Então, o que eu acho que é mais importante nessa história toda, o Cirilo, é de que o Cruzeiro, apesar da pressão que chegou a viver, né, o Cruzeiro já teve um momento de pressão nessa temporada, quando passou aí 6 ou 7 partidas sem vitória em Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil, tá? O Cruzeiro não sai do seu trilho. O Cruzeiro não sai da sua proposta, do seu planejamento para essa temporada de 2023, do ponto de vista financeiro. Eu acho que isso, tá, depois de tudo que o clube passou, eu acho que é um ponto também que deve ser valorizado. Porque muitas vezes o torcedor, claro, ao invés do Paulo Vitor, ele quer o Luiz Araújo, né? Ao invés do Matheus Pereira, ele quer a volta do Everton Ribeiro. Claro, isso todo mundo quer, até nós queremos. Mas entre o querer e o poder, há uma distância muito grande. E a opção do Cruzeiro deste ano, né, desta temporada e das próximas temporadas, é pelo poder. Então é o poder que traz o Paulo Vitor, que faz ter o Matheus Pereira, porque são jogadores que se encaixam no que o clube pode financeiramente, dentro, claro, de uma análise técnica também do departamento de desempenho do clube e do pessoal do Valladolid, no caso do Paulo Vitor, que ele jogou lá. O Simões citou, Pansieri, os garotos aí que estão aparecendo agora no profissional, tendo ainda poucas oportunidades. É uma configuração diferente no futebol brasileiro, porque se você não tem certeza, né, e evidentemente não dá para ter certeza quando um cara está surgindo ao profissional, que ele vai te entregar um bom desempenho, você tem que ir ao mercado e agora, daqui a pouco a janela fecha de novo e não tem o que fazer, Pansieri. E o Cruzeiro pensa muito nesse campeonato brasileiro como a consolidação de um trabalho que foi executado ano passado, né? O Cruzeiro quer ir bem nesse campeonato, quer participar bem desse campeonato para conseguir chegar a uma competição internacional. Ô, Cirilo, então vamos colocar já o nome do Arthur Gomes aqui, que é o próximo, que estava na lista de assuntos aqui do Rádio Esportes. O Arthur Gomes, o Cruzeiro quer também um jogador, e o pai do atleta, na verdade, o empresário do atleta, que é o pai do Neymar, é o Neymar pai, ele confirmou aqui a Itatiaia, ao nosso Thiago Matar, que existe essa conversa, só que não conseguia dizer ainda como é que vai ficar, porque não tinha ainda um acerto já definido, a preferência é a Europa, mas o projeto do Cruzeiro é grande e pode ser muito bem aceito pelo Arthur. Deveremos ter novidades nos próximos dias. Ele falou que é amigo particular do Ronaldo, mas ainda não conversou com o R9, porque tem os profissionais do Cruzeiro tratando do assunto. O Arthur é aquele mesmo, revelado nas categorias de base do Peixe, né, do Santos.
Ele chegou até passar pela Chapecoense, foi para o Atlético Goianiense, depois teve essa vinda ao Sporting, está no Sporting de Portugal e poderia ser uma opção também ofensiva para o Cruzeiro. O Arthur Gomes é um jogador também monitorado pelo Clube Celeste. Boa, mais um atacante, mais um cara pro setor ofensivo. Você tem atualizações quanto àquelas outras contratações, turma de volante, vi falar de zagueiro agora pela manhã também, né? Bruno Henrique, a situação está parada, a proposta está na mão do jogador. E para a zaga, o Cruzeiro tentou aí Rodrigo Caio, o Cruzeiro viu a situação do Zé Ivaldo, ele busca uma contratação ainda no mercado, ele busca um jogador no mercado e pode ser até do mercado sul-americano também, por conta do mercado brasileiro estar inflacionado. Mas o Cruzeiro está atrás do zagueiro e quer contratar zagueiro ainda nessa janela. Perfeito. Todos os detalhes do Cruzeiro com a Emerson Pansieri nesse primeiro tempo, mas você guardou.